Irmão, no livro de Daniel, no capítulo 1, o versículo 8, diz assim a palavra de Deus. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Que coisa maravilhosa, que propósito Daniel tinha, verdadeiro homem de Deus. Não era o lugar, lembra que eu já falei em outros vídeos, que o lugar não interfere na vida do adorador. O lugar não interfere na vida daqueles que querem adorar ao Senhor. Daniel era um escravo em Babilônia. Todos sabem que, para quem conhece a Bíblia, que na primeira leva Nabucodonosor não levou plebeus. Levou o que chamamos de nata, ou melhor, os mais intelectuais, famílias real. E desses foram 1000 homens, só 1000 escolhidos. Desses 1000 escolhidos ele escolheu 4 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, que na verdade o nome deles não era esse é o nome segundo os deuses babilônicos, para que fosse instruído para trabalhar no palácio do rei. E determinou que a porção, a alimentação do rei, tudo que o rei comesse, eles, que era para ter eles formosos, etc. E Daniel percebeu que aquilo ali fazia mal à sua alma e entristecer o Espírito Santo de Deus, um escravo como rei. E Daniel pediu ao chefe dos eunucos, mas quer que a Bíblia diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Que propósito bonito Daniel tinha. Daniel não se deixou abater, mesmo abatido, não se deixou levar, não trocou Jesus por nada naquela vida. Era um escravo, sujeito às leis babilônicas, mas preferiu não se contaminar. Mesmo com o coração dolorido por ver os seus irmãos que ficaram na sua pátria mãe, sofrendo com a fome, com a miséria, Daniel estava firme diante do Senhor. Como eu já falei em outros vídeos, o lugar não interfere na vida do adorador. O verdadeiro adorador, Jesus disse que é aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Daniel era um escravo, mas era um escravo liberto espiritualmente. Daniel era um escravo, mas era um escravo com propósito. Ele tinha objetivos na sua vida. Ele tinha uma meta. E a meta dele era servir ao Senhor em qualquer circunstância. E Deus foi grandioso com os propósitos de Daniel. Não somente ele. O propósito de Daniel como líder ali naquele momento. Através de Daniel, Deus abençoou seus 3 companheiros e mais ele. E ver que a fé dos companheiros lá na frente, naquela questão da fornalha, você vai ver como é grande, como Deus, pessoas que têm propósito, não troca Jesus por nada. Lembra dos 3 companheiros de Daniel? Que quando não se dobraram, também haviam 1000 autoridades, só autoridades. E ali, como Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou diante daquela estátua de ouro, olha que decepção, olha o que prova literalmente, quando fala em prova de fogo, aquela foi. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, manda chamá-lo e faz a seguinte pergunta, foi de acaso, de propósito que não fizeram caso do meu Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobrasse? Olha o que é propósito. E começou a fazer um relato escabroso, tenebroso, e disse assim, olha, vou mandar tocar tudo de novo. Tocar satélite, flauta, gaita, mandar tocar tudo de novo. Há de ser, se vocês, quando eu tocar, não se dobrarem diante da fornalha de fogo, será aquecida 7 vezes mais e onde será jogar você dentro. E isso o rei disse, na presença de 1000 autoridades. E o rei faz um desafio assustador e diz, quem é o seu Deus que vai te livrar das minhas mãos? Sadraque e Mesaque e Abednego, unânime,
Olha o propósito desses homens em servir ao Senhor. Nada estava acima do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele faz esse desafio, Sadraque, Mesaque e Abednego respondem o seguinte: não te necessitamos de responder sobre este negócio, ó rei. O Deus a quem nós servimos bem pode nos livrar da tua mão. Aí faz uma bela afirmativa e Deus assina o que ele diz. E ele diz assim: e ele vai nos livrar da tua mão. Se não, fica sabendo, não te serviremos. Que coisa grande, que propósito. 3 escravos, no meio de 1000 autoridades querendo vê-lo assado, destruído, para o ego daquele homem. Mas não foi isso que aconteceu. A fé daqueles 3 salvou uma nação inteira. Porque ele não disse, e ele vai nos livrar, e Deus livrou. Porque o fogo matou as pessoas que levavam ele até a fornalha. Mas queimou as ataduras, as cordas. Mas se sequer um cabelo de Daniel, ou de Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo queimou. Nem cheiro de fumaça tinha. Que Deus maravilhoso é esse. Que o propósito de um homem de Deus. Tenha propósito, irmão, na sua vida. Bote isso. Tenha um propósito diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel teve vitória. Sadraque, Mesaque e Abednego teve vitória. Através desses homens de Deus, milhares de almas aceitaram o Evangelho naquela época. Aceitaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Deus de Israel. Porque o mesmo Nabucodonosor, que ironizou dizendo: quem é o seu Deus para livrar da minha mão? Olha na fornalha e diz para aquela multidão de 1000 autoridades: não colocamos 3? As pessoas confirmam: sim, foram 3. Ele disse: lá dentro tem 4. Oh, aleluia. E um é a figura do Deus Altíssimo. Nabucodonosor, oh, glória a Deus, ele percebeu que o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, estava andando lado a lado. É tanto que ele diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, saia. E eles saíram andando daquela fornalha, e a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha. E ele, olha que coisa grande, como Deus exalta os humilhados. E ele, pode olhar que esse texto é ele que escreve. Está no livro de Daniel, mas foi escrito por Nabucodonosor. Ele disse: eu mesmo do meu punho escrevo que toda a província, em todas as províncias, isso aí, todo o território dominado por Babilônia, deveriam servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que livrou os seus servos das suas mãos. Vale a pena ter propósito diante de Deus. A nossa vitória diante de Deus depende dos nossos propósitos. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Devemos seguir o exemplo de Daniel. Quantas pessoas trocando Jesus por coisas banais, por posição social, por cargo em igreja, por ser consagrado a isso, por ser consagrado àquilo, e deixam de pregar o Evangelho. Preferem agradar às vezes o homem do que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo te chamou para ser uma atalaia das últimas horas. Jesus Cristo te chamou para dizer para este povo que ainda existe esperança e que a porta da graça está quase fechando, mas ainda dá tempo. Corre como que se fosse a porta de um concurso público que tem hora e data para fechar. Corre enquanto há tempo, enquanto as portas estão abertas, porque Jesus está voltando. Corre, cria um propósito. Qual é o propósito da sua vida? Que Jesus te guarde, te proteja e te dê uma oportunidade.